Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos fazer a crítica do filme Arco, filme de 2025, uma animação francesa. Confesso a vocês que foi um resultado bem satisfatório, gostei muito, temos que falar aqui sobre. E a história ela é simples, apesar de ser um filme de ficção científica. Tem alguns pontos que a gente vai falar aqui depois, mas a história ela é simples e estamos no futuro, estamos em 2932, onde Arco, um garoto ali na faixa dos 9, 10 anos, ele faz parte ali de uma família onde a família dele tem a habilidade, tem um emprego de viajar pelo tempo. Eles são controladores ali do fluxo temporal e ele tem muito essa vontade de viajar no tempo, principalmente na época dos dinossauros. Isso já mexe ali com a criança, com a imaginação da criança telespectadora que gosta muito dos dinossauros. Apesar de ter essa idade e fazer parte, ele ainda não pode. Ele tem que ter 12 anos para usar aí a sua capa. Ele acaba pegando a capa da irmã e vem aqui para o nosso futuro, que na verdade seria em 2075, ou seja, um nosso futuro ainda, estamos em 2020. E aí começa toda a jornada porque ele cai em uma família e fica amigo de uma garotinha chamada Iris. Essa condução da história vai estar nos 3 atos, onde o Arco vai querer voltar. A grande história é que ele quer voltar para o tempo dele, o futuro dele, mas aí toda a história desenvolve, a gente vai falar sim com spoilers sobre. Agora o capítulo especial aqui da nossa resenha, o bloco especial são as referências. É um prato cheio para quem ama ficção científica, é um prato cheio para você que lê Isaac Asimov. Talvez não, foi de total influência ali, principalmente aos mundos, às ideias de Asimov. A gente já falou de Asimov aqui no canal algumas vezes. E temos ali em 2075 uma sociedade já extremamente viciada em redes, em celulares, em inteligência artificial. O uso da robótica já é constante e sobre essa questão da ecologia que não está indo nada bem. Então esse nosso futuro realmente possa ser que estamos indo para ele. Estamos indo para ele sim. E isso é muito Asimov, isso é muito da ficção científica. Não chega a ter-se uma guerra, não chega a se ter ali algo entre inteligência artificial e os homens, mas realmente tudo está dando a entender que vamos chegar a isso. E lá em 2932, as coisas já se evoluíram, as coisas são mais equilibradas. Isso é algo também mais otimista em Asimov, porque Frank Herbert, Philip K. Dick e outros autores de ficção científica, nós atrasamos, e essa habilidade que o filme conduz é muito Asimov. Então essa sociedade já está avançada, tem-se essa habilidade ali de viajar no tempo para que se mantenha esse fluxo, para que, como a humanidade avançou tanto que pode viajar no tempo, então tem que ter esse controle do fluxo. E isso é muito interessante e talvez a criança não percebeu. Como eu sou adulto, como eu assisti para analisar, então acaba a gente mesclando ali todo o meu conhecimento de literatura, de ficção científica. Então é muito interessante, são muitos pontos e, aliás, não aprofunda tanto sobre essa questão da família do Arco, sobre essa habilidade de viajar. É dito que eles viajam, mas não tem, mas dá para perceber, dá para se ter um contexto que eles são os eternos, eles são o que tem lá em O Fim da Eternidade de Isaac Asimov, onde um grupo de pessoas tem essa habilidade de viajar e de controlar para que outras pessoas que vão acabem não alterando coisas ali da linha temporal. É genial.
é genial sobre a questão. E detalhe, só um detalhe aqui, não é porque usa-se da referência que o filme é genérico. Pelo contrário, isso é muito bem colocado, é em referência a um estudo profundo e detalhe, é para criança. Então tem detalhe ali que a criança não vai entender, principalmente ali quando ele chega lá nos dinossauros, acaba dando errado, ele acaba indo lá para o nosso futuro em 2075, é bem trabalhado. A gente vai falar um pouco melhor sobre, mas vamos aí dar continuidade à análise. Quando eu vi a capa do filme, quando eu vi o trailer, porque antes eu vi o trailer, eu vi que o arco tinha uma capa com arco-íris. E quando a gente vê o arco-íris hoje em dia, a gente associa ao movimento de LGBTQIA+. Então eu até pensei assim, deve ser alguma animação onde tenha algo que lembre, que evoque, que tenha talvez algum personagem ali gay, bissexual, biafetivo, mas não, só é uma questão visual. Olha isso, e detalhe, eu procurei assistindo tentar ver alguma referência, não, é para criança, é francês, então vamos tentar aqui ver alguma coisa. Não existe, não tem nenhum ponto. A gente pode ter essa questão da esperança, da igualdade, mas na verdade a capa aqui é só esse dispositivo que faz com que ele viaje no tempo. Eu não sei o porquê dessa escolha dessa capa colorida, que poderia ser uma invocação, poderia, mas realmente esse uso aí, se uma pessoa se sentiu representada vendo aquele pôster, não vai falar sobre isso, pessoal. Então, já dizendo aí, caso você seja adepto, caso você seja da classe, né? Então, vamos falar agora sobre a animação. A animação, ela é europeia. A animação europeia, e já falamos aqui sobre já a Pequena Amélie, e é um trabalho que é um pouco melhor em questão de fluidez, em cores também. Ele é bem superior porque ele tem mais um movimento. E no caso, a animação exige toda a história, toda a aventura ali dele com a Iris lá no futuro da nossa Terra. Então há uma exigência, não tem aquela questão mais parada. Eu vou usar o espelho, a análise da Amélie, porque foi o último filme francês de animação que eu assisti. Então ele é bem mais fluido, as cores são bem melhores e bem mais trabalhadas. A gente tem algo bem mais solar lá em Amélie. Aqui não, aqui exige muito jogo de cores, paleta de cores, então é muito boa. A animação não é a melhor animação do mundo, não é a melhor, e talvez não é a melhor animação francesa. Concorre ao Oscar de melhor animação por toda a história que tem, e obviamente tem-se o charme, tem a peculiaridade do que é uma animação europeia. Então, eu confesso também, no sentido da animação, da questão técnica, é muito, muito boa. E vamos aí ao ritmo da história e contamos mais um pouco da história, onde a gente tem ali um ritmo interessante, até mesmo nos próprios 3 atos, mas em alguns momentos ele para e eu acredito que ele para tentar explicar. Ele tenta explicar, mas aí eu acho um pouco denso, um pouco mais robusto para explicar coisas para crianças sobre as questões de ficção científica. Então, como eu falei lá no começo, tem coisa que a criança não vai entender. E em algum momento aqui é trabalhado sobre essas informações que realmente a criança não entende. Então o ritmo, ele dá uma subida, ele tem uma aventurinha ali, ele tem ali um desenvolvimento onde o arco acaba vendo a família da Iris, e a Iris ali vê-se como ele está se comportando. Eles são idades parecidas. Isso vai trabalhar muito para um responder ao outro sobre as suas vidas. Então eu, como uma criança de 8 anos,
e ele também com um 8, 9. Então, como é que é a vida de ambos? Isso é bem trabalhado, existe vilões, mas é muito fraquinho. Essa parte de vilões é a questão fraca, não se tem essa grande ameaça. E eu achei interessante os vilões sobre essa questão também da capa, porque a capa ela exige uma gema, ela exige ali um cristal, onde caso não tenha, ela não vai funcionar. E isso é bem interessante e faz parte da estrutura da ficção científica. Então, sobre essa questão do ritmo, tem momentos muito bons, tem uns momentos parados ali na conversa, mas realmente, para mim, é um saldo positivo. Eu acredito que é um saldo positivo por eu ser adulto, por gostar muito de ficção científica. Vai ter conversas, vai ter desenvolvimento, vai ter ali momentos que você vai dizer o que que eles estão fazendo, o que é isso? Você vai se perguntar, é muito genial. Talvez a criança ali não vai entender. Arco fala sobre família. Arco fala sobre utopia e distopia, fala o que pode acontecer conosco já em 2075 e fala de um grande futuro aí, onde as coisas se resolveram, umas coisas que realmente a humanidade aprendeu a andar, aprendeu a conduzir a tecnologia, a harmonia do mundo. É um trabalho maravilhoso, talvez você não goste tanto, talvez você não vai se identificar. Ele não é como um filme da Pixar, da DreamWorks, que sempre tem aquela piadinha e talvez tenha muitas lições de moral. Aqui tem, mas não em tanta escala. É uma grande aventura, então é um trabalho que eu gostei muito. É sobre isso, assistam Arcos, comenta aqui o que vocês acharam, será que eles exageraram alguma coisa, sua perspectiva em relação à capa, enfim, tem muito que se falar. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais.